Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, professora Deli, e vamos ter aula de língua portuguesa hoje. Vamos falar sobre relação no textual, com elementos de substituições que a gente pode explorar em um texto, tá? Então, quando a gente vai fazer escrita, muitas vezes a gente fica só repetindo algumas informações. Isso pode tornar nosso texto cansativo, como nós vimos na aula anterior. E a gente vai começar vendo um exemplo que é muito comum a gente cometer no nosso dia a dia, em sala de aula, e muitas vezes quando a gente vai escrever algumas coisas na escola. Então, para a gente não cometer esses erros, a gente vai ver um exemplo e ver como a gente pode melhorar em nossa escrita, tá bom? Acompanhe comigo na tela o primeiro exemplo hoje. Betos é o nome do nosso texto, ó. Então, olha o que aconteceu com o Beto. Não é vários, é somente um. Só que para a gente entender um pouco esse texto, vamos para a leitura. O nome do texto, como eu já falei, Betos. Beto foi à feira. Beto comprou 6 bananas e Beto comprou mais 12 laranjas. E aí depois, Beto escolheu mais 2 abacates. E aí Beto escolheu um cacho de uvas. Beto pagou pelas bananas, Beto pagou pelas laranjas e Beto pagou pelo abacate. Beto foi para casa, Beto tomou banho, Beto foi fazer a salada de frutas para o lanche da família que estava esperando. E aí Beto foi descansar. Vocês viram quantas vezes tem a palavra Beto aí? Até para a leitura, às vezes eu comecei a me atrapalhar um pouco. É muito Beto. E muitas vezes a gente comete esses erros na hora que a gente vai escrever. A gente fica repetindo várias palavras. E é claro, o exemplo que eu estou usando a palavra Beto repetido várias vezes. E não só com a palavra Beto, o substantivo, né, o nome de uma pessoa, ou do personagem que a gente repete. A gente repete muitos termos aí, tá? Então vamos ver vamos continuar aí na telinha para você entender um pouco sobre o que eu quero focar em nossa aula, para você entender o objetivo do que você quer, né, na hora que você for escrever, não cometer esses erros. Volta aí na tela comigo. Então, olha só as palavras em destaque aí. Quantas vezes eu repeti a palavra Beto? Beto foi à feira, Beto comprou a banana, Beto comprou a laranja, depois ele becou o abacate, escolheu o cacho de uva, pagou pelas bananas, pagou pela laranja, pagou pelo abacate, ele foi para casa, tomou banho. Vocês viram quantas vezes o Beto está repetido? E não só a palavra Beto. Se você reparar aí, vamos destacar mais essas daí, ó. E aí? E aí o Beto escolheu a banana, e aí o Beto escolheu o abacate. Vocês viram quantas repetições nós temos nesse texto? Não só a palavra Beto, mas aparece a palavra também e aí, essa expressão, e aí ele foi pegar a banana, e aí ele foi para a feira, e aí ele tomou banho, e aí ele foi descansar. É muito e aí. E quando a gente escreve, tanto escreve quando fala muitas vezes, isso torna a mensagem cansativa. E se referindo ao texto, que é o que a gente está falando hoje, ele torna o nosso texto cansativo. E muitas vezes eu que estou lendo o texto, em vez de eu prestar atenção na informação que está sendo compartilhada no texto, eu prendo minha atenção nas palavras que estão repetidas, no Beto, 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 ou no e aí, e aí, e aí. E a gente tem que ter esse cuidado da forma que a gente vai escrever, tá? Então, para não tornar o nosso texto cansativo, e é claro, de organizá-lo de maneira adequada para o professor que vai avaliar, eu preciso usar elementos para substituir essas expressões. E não usar tanto o substantivo, no caso Beto, que é o personagem aí, eu posso usar outros termos para me referir a ele. Então vamos voltar aí na tela e você vai ver o texto de maneira adequada, como ele pode ser organizado. Então tá aí as repetições, como vocês viram, destacadas, tá? E para mim não repetir tantas essas informações, meu texto, tá? Ele pode ficar dessa forma aí, ó. Olha só ele corrigido, como ficaria de maneira adequada, tá? E a pontuação também. Beto foi à feira e comprou 6 bananas, 12 laranjas, 6 abacates e um cacho de uvas. Ele pagou pelas frutas escolhidas e retornou para casa. Ao chegar em casa, ele tomou banho e preparou uma salada de frutas para o lanche de sua família, que estava animada para saborear sua receita. Então, decidiu descansar. Então, se você observar esse texto aí, ó, no início está falando, Beto foi à feira e comprou. Eu usei 2 pontos aí. Esses 2 pontos eu posso enumerar os itens que ele pegou na feira de uma vez só.
6 bananas, 12 laranjas, 6 abacates e um cacho de uvas. Todos separados por vírgulas, tá? Todos os itens que o Beto pegou na feira. Ele, me referindo ao Beto, para não repetir Beto de novo, posso usar o pronome ele aí, ó. Ele pagou pelas frutas escolhidas e retornou. Eu não preciso colocar, e Beto foi para casa. E retornou para casa. Afinal, já estou falando sobre Beto, não é? Ao chegar em casa, olha só a expressão que pode ser usada aí. Ao chegar em casa, ele, de novo o pronome, ó, ele tomou banho e preparou uma salada de frutas para o lanche de sua família. Essa salada de frutas eu não preciso repetir de novo, ó, que estava animada para saborear sua receita. Eu não preciso colocar que estava animada para saborear a salada de frutas de novo. Afinal, eu já sei que é uma salada de frutas. Então, olha só o termo usado aí. Saborear sua receita. Afinal, eu já sei que é salada de frutas, não é? Então, no lugar do e aí, então, após, ó, então decidiu descansar. Vocês estão vendo os termos utilizados para fazer aquelas substituições anteriores? Para a gente relembrar um pouquinho, vamos só voltar aqui para o texto, ó. Olha só como é que estava o nosso texto. Elas estão em destaque, as repetições, para vocês verem a quantidade de repetições que ficou no nosso texto. Ó. Tá? E as mesmas informações, usando outras expressões, transmitindo a mesma mensagem, ó, ela ficou dessa forma. Eu apenas usei outras expressões, ou substantivos, ou até mesmo pronomes, como a gente falou. Ele, retornou, ao chegar em casa, então, que são palavras que a gente pode usar em nosso texto de maneira organizada. E usando, só lembrando um detalhe importante, os sinais de pontuação, que afinal ele falou, Beto foi à feira, 2 pontos. Aí tem a lista dos itens que ele pegou na feira. Sem necessidade de falar, Beto pegou a banana, Beto pegou o abacate, pegou a uva, sem especificamente toda hora ficar citando o personagem sem necessidade, tá bom? Então, por isso que a gente está trabalhando esses elementos de substituições, que torna nosso texto mais prazeroso e de maneira coerente e organizado da maneira adequada, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui comigo, de outro texto que trabalha algumas expressões como essa que eu mostrei para vocês. Nosso texto aqui, ó, é tempestade, tá bom? Tempestade. Vamos para a leitura? Ele fala o seguinte, ó, a noite se antecipou. Os homens ainda não a esperavam quando ela desabou sobre a cidade em nuvens carregadas. Ainda não estavam acesas as luzes do cais. No farol das estrelas não brilhavam ainda as lâmpadas pobres que iluminavam os copos. Muitos saveiros ainda cortavam as águas do mar quando o vento trouxe a noite de nuvens pretas. Jorge Amado. Tá? No texto do Mar Morto, e tá? Se encontra um fragmento, né, uma parte desse texto que se encontra aqui. Então, olha só, a nossa pergunta fala o seguinte, ó. No trecho que iluminava os copos, o pronome destacado retoma o substantivo. Então, que iluminava os copos. Quem iluminava os copos se refere a que substantivo? Os homens. B, luzes do cais. C, farol das estrelas. D, lâmpadas pobres, ou E, saveiros. Se refere a quê? Se refere a... Se a gente voltar aqui para o texto, ó, vamos só voltar para a leitura do texto para a gente verificar a informação. Lembra que eu falei? A gente tem que voltar para a leitura. Ainda não estavam, nesse trecho aqui, ó, ainda não estavam acesas as luzes do cais. No farol das estrelas não brilhavam ainda as lâmpadas pobres que iluminavam os copos. Então, quem iluminava os copos? Vamos lá. Letra D, ó. Lâmpadas pobres, tá bom? Nosso item aí. Eu só vou... Aqui, ó. Só destacar uma informação importante. No trecho, muitas vezes a gente usa essa palavra em algumas atividades, você fica, o que é trecho, professora? Trecho quer dizer uma parte, ou seja, nesse trecho aqui, ó, nessa parte aqui, ó, partezinha do texto que foi compartilhado aqui, ó. Nesse trecho, ou seja, nesse pedacinho aqui, ó, nessa parte do texto, tem um pronome destacado. E eu quero saber, ele se refere a que substantivo. Então, quando eu falo trecho, quer dizer uma partezinha do texto anterior que foi compartilhado aqui com a gente, tá? Então, eu estou me referindo a essa parte porque muitas vezes a gente usa essas expressões nas questões e vocês ficam em dúvida,
tá bom? Mas se refere a lâmpadas pobres. Então, as questões parecidas com essa muitas vezes vêm em algumas atividades. Tá? Então, a gente se ater e voltar para a leitura anterior, dentro do parágrafo ou do texto inteiro, para poder se ater à informação correta. Tá bom? Vamos para a última atividade com vocês, para a gente ver outra parecida com essa aqui, para a gente ver o item destacado, tá bom? Só colocar aqui. Vamos lá, o rio, ó. Só item da natureza, né, hoje. Falei sobre tempestade, agora vamos fazer a leitura no texto chamado O Rio, tá bom? Vamos para a leitura comigo? Fala o seguinte, ó. O rio. O homem viu o rio e se entusiasmou pela sua beleza. O rio corria pela planície, contornando árvores e molhando grandes pedras. Refletia o sol e era magiado por grama verde e macia. O homem pegou o rio e o levou para casa, esperando que lá ele desse a mesma beleza. Mas o que aconteceu foi sua casa ser inundada e suas coisas levadas pela água. O homem devolveu o rio à planície. Agora, quando lhe fala das belezas que antes admirava, ele diz que não se lembra. Não se lembra das planícies, das grandes pedras, dos reflexos do sol e da grama verde e macia. Lembra-se apenas de sua casa alagada e de suas coisas perdidas pela corrente. Né? França Júnior. Oswaldo França Júnior. Ok? Então, olha só a atividade aqui. No trecho, o texto é enorme, né? Que vocês viram, mas no trecho, ou seja, nessa partezinha aqui, ó, ele pede o seguinte, ó, no trecho, e se entusiasmou pela sua beleza. O termo destacado refere-se a, de novo, ó, nesse trecho aqui tem um termo destacado. Qual é o termo destacado? Ó? Tem até uma, ele está sublinhado, né? Está mais negrinho aqui, pretinho, né? Ó, sua, está em destaque, ó. E se entusiasmou pela sua beleza. Então, o termo destacado refere-se a, essa sua se refere a árvores, B, pedras, C, planície, D, rio, E, sol. Isso, vocês lembram? Se refere a quê? A gente tem que voltar o quê? Para a leitura do texto. Vamos lá para o texto novamente. Ó. Tá bem no início, ó. Vamos voltar de novo para a gente verificar onde está essa informação. Vamos lá. O homem viu o rio e se entusiasmou pela sua beleza. Já está aqui, ó, o trecho que foi lá para a questão. Ó. Só esse trecho aqui, ó. O homem viu o rio e se entusiasmou pela sua beleza. Então, sua está se referindo à beleza de quem? Do rio. Então, é por isso que é importante voltar para a leitura. Eu vou aqui para a letra D e marco a opção D, que é rio, tá? Então, sempre é necessário a gente voltar para o texto, fazer outra leitura, até mesmo voltar algumas linhas antes ou parágrafos, para poder entender a informação da maneira correta, tá bom? Então, no caso, ele se refere à beleza do rio, ok? Eu espero que você tenha compreendido. A minha aula fica por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Eu te aguardo na próxima. Tchau, tchau!